Bom, galera, vamos começar a aula então. Hoje eu vou colocar aqui os temas da aula para a gente depois checar um a um e eu conseguir, conseguir ver que a gente chegou ao fim de todos. Alguns desses já foram falados na aula passada, então eu só vou chamar a atenção de vocês que, olha, esse aqui, por exemplo, é um relacionamento simples, ponto final, tá? E aí a gente vai usar até o exemplo da aula passada para poder dar continuidade, e eu vou fazer um outro hoje só para a gente ir matando um a um, tá? Vou já começar assim. E aí, quando precisar alternar entre um e o outro, para mostrar o que a gente já viu, eu vou chamar a atenção de vocês. Vou falar, isso aqui é um tipo de relacionamento que a gente já viu. E aí a gente só vai dar uma definição rápida e vamos passar. Bom, o primeiro, que é o relacionamento simples, né? Ele é o relacionamento entre duas entidades somente, tá? Que ele não vai se encaixar em nenhum dos outros relacionamentos, tá? Então, por causa disso que a gente chama de relacionamento simples. Ele é tipo esse aqui, olha, de curso com professor. Duas entidades estão se relacionando e ponto final. Tá joia? Pode ser, a cardinalidade deles aí não importa muito, tá? Pode ser mínimo 0, mínimo 1, máximo n, mínimo e máximo 1, não tem problema. É um relacionamento simples de duas entidades, ok? Tranquilo? Isso aí ficou bem batido na aula passada, né? Que a gente viu bastante. Relacionamento múltiplo, aí eu já vou criar aqui. Como eu não tenho muita ideia, eu criei um lógico, peraí. Isso. Como eu não tenho muita ideia no momento para criar entidades, eu vou dar aquele velho exemplo de entidade A, B e C. Tá? Tranquilo? Então, ó, eu tenho uma entidade A, uma B e uma C. O relacionamento múltiplo, o que vai acontecer com ele? Ó? Eu tenho um relacionamento que vai acontecer entre as três ou mais entidades ao mesmo tempo, tá? Então, quando houver esse relacionamento aqui, vai ser o encontro, das três entidades ao mesmo tempo, ok? Pode ser 4 entidades, 5 entidades, não tem problema, mas o relacionamento indica que quando eu vou fazer esse relacionamento aqui, as três entidades vão participar ao mesmo tempo, ok? Então vai ter no relacionamento uma linha de cada entidade, de cada tabela, que vai ceder sua chave primária para o relacionamento para fazer uma chave estrangeira. Tá tranquilo? Beleza. Nota que as três entidades, elas estão ligadas no relacionamento. É diferente de eu fazer isso aqui, ó. Por exemplo, ó,
Ó, uma entidade está relacionada com outra e outra entidade está relacionada com... E outra entidade está relacionada com essa e gera uma terceira entidade. Isso não é múltiplo, tá? Tá tranquilo? Porque só conta como múltiplo quando todas as entidades que participam do relacionamento estão ligadas no relacionamento, igual tá aqui. Tá beleza? E aí como é que a gente faz que a gente descobre qual é a cardinalidade? Cada um desses tipos de relacionamento, eles têm um macete para você implementar eles, né? Então, nesse caso, como é que eu faço? Eu faço assim, ó, eu sempre tenho que ler duas entidades ao mesmo tempo para perguntar qual é o relacionamento desse par de entidades com a que sobra. Então, A com B relaciona no mínimo quantas vezes para a entidade C. C se relaciona no mínimo quantas vezes com A e B. Entendeu? Então, eu sempre, quando é o relacionamento múltiplo, eu vou deixar uma entidade de fora, vou juntar todas as outras e vou perguntar qual é o relacionamento mínimo de todas essas outras em relação à que falta. E depois, qual é o relacionamento máximo de todas essas entidades com a que falta. E aí eu vou fazer sempre um a um, até eu cobrir todos os relacionamentos, todas as cardinalidades que estão participando do relacionamento. Então, se esse relacionamento, esse caso é eternário, né, porque são 3 entidades. Mas se eu tivesse 20 entidades se relacionando ao mesmo tempo, o que eu ia fazer? Como é que essas 19 entidades se relacionam no mínimo com a 20ª que está faltando? Como é que essas 19 entidades se relacionam no máximo com a 20ª que está faltando? Então é sempre assim. E não tem o inverso. Por quê? Porque quando essa que está faltando ela fizer parte do bolo para relacionar com uma outra que está faltando, ela vai acabar fazendo um relacionamento inverso. Tá? Lembrando que aqui, ó, a gente fazia de professor para curso e de curso para professor. Quando você tem um ternário, você vai fazer, ó, como é que A e B se relacionam com C? Aí você tem que fazer o contrário. Como é que A e C se relacionam com B? Como é que B e C se relacionam com A? E aí vai. Tá vendo? Eu pego todas, como é que todas se relacionam com a que está faltando? Sempre assim, todas com o que está faltando. Tá tranquilo? E assim eu consigo montar a minha cardinalidade mínima e máxima para eu definir esse relacionamento. Tranquilo? Beleza? Bom, esse relacionamento, quando ele bom, aí vamos passar para o próximo, que tem uma diferença sutil no próximo, que é interessante a gente fazer. Aqui eu tenho uma agregação. A agregação, ela é um pouquinho diferente do relacionamento múltiplo, embora ela também ela também exista a partir de 3 entidades. Veja, 2 entidades relacionando não é relacionamento múltiplo, é um relacionamento simples, certo? O relacionamento múltiplo, ele acontece a partir de 3 entidades se relacionando, ok? Então, múltiplo conta a partir de 3. A agregação, ela também conta a partir de 3. Vou fazer uma agregação aqui de 3 entidades. Nesse mesmo esquema, para vocês perceberem a diferença. Olha só a diferença. Primeiro vamos perceber no diagrama. Tá vendo que, olha, eu tenho aqui, vou nomear as entidades, só para a gente ter uma facilidade aqui. Olha a diferença aqui, ó. A entidade D se relaciona
com E. Tá vendo? D e E estão se relacionando. Veja que a linha do relacionamento, ela vai lá dentro do losango. Beleza? Tranquilo? Por que esse losango é diferente? Ele tem um losango e tem um retângulo em volta. Porque esse relacionamento aqui, ele é um relacionamento N para N. Então, quando eu tenho essa entidade associativa, a Oracle chama de entidade de interseção, porque ela está unindo as duas tabelas. Tá? Então, quando eu tenho essa entidade associativa aqui, significa que esse relacionamento é N para N, e que esse cara aqui, lembra que a gente viu na aula passada, ele vai virar uma entidade futuramente, quando eu passar do modelo lógico para o modelo físico, ele vai virar uma entidade. Por que ele vai virar uma entidade? Lembrando, a chave estrangeira, ela sempre vai para o lado N. Só que nesse relacionamento entre D e E, os dois lados são N. Então, eu preciso que o relacionamento vire uma entidade para fazer 1 para N, N para 1. E aí, essa entidade que vai surgir do relacionamento, ela pega o lado N das tabelas D e E. Certo? Então, a chave primária de D vai para o relacionamento e a chave primária de E vai para o relacionamento, ambas como chave estrangeira. Tranquilo? Bom, e aí, desse relacionamento entre D e E, surge um novo relacionamento para F. Tá vendo que o relacionamento o terceiro relacionamento, né, ele não está ligado à relação, ele está ligado à entidade associativa. Beleza? Então, o que está acontecendo aqui? Esse terceiro cara, o F, ele está agregado no relacionamento entre D e E. O que isso significa para mim em termos práticos? Existe uma ordem de precedência de relacionamento, que essa ordem é temporal. Então, significa que D e E têm que se relacionar primeiro para depois haver um relacionamento com F. Beleza? Aqui não. Aqui as três são ao mesmo tempo. No relacionamento múltiplo, quantas forem as entidades que estão se relacionando, está todo mundo se relacionando ao mesmo tempo. Aqui não. Aqui, D e E se relacionam primeiro e só a partir do relacionamento de D e E que vai existir um relacionamento com F. Exemplo. Vamos pegar aqui, ó, no slide, no diagrama da aula passada, a gente tem isso. Olha só. Curso e aluno. Não foi um relacionamento N para N? Um aluno pode se matricular em vários cursos e um curso pode ter vários alunos matriculados. Então, esse relacionamento N para N, ele gerou para mim essa entidade matrícula. Lembra que a gente fez aqui, ó, relacionamento N para N, até isso aqui, ó, tá no lugar errado. Isso é daqui, isso é, beleza. Lembra que a gente desmembrou esse relacionamento de curso e aluno, que era N para N, na hora da gente implementar, que foi a evolução da aula, que eu fui explicando que quando eu tenho um N para N, eu preciso que esse cara vire uma entidade. Então ele virou uma entidade aqui, ó, em matrícula. Tá certo? E matrícula ficou 1 para N, N para 1. Certo? Então, eu estou fazendo a mesma coisa. Isso é uma agregação. Então, olha o exemplo que a gente já tem aqui. Um aluno se matricula em um curso e só depois que ele se matricula no curso que ele passa a ter que fazer pagamentos do curso. Tá vendo? Teve uma ordem de precedência. O aluno se matricula e depois ele passa a ter que pagar.
Ok? O primeiro pagamento é no ato da matrícula. Tudo bem, mas a ordem da coisa é que, lembra que a gente falou, ao mesmo tempo não existe? Então, você faz a matrícula e logo em seguida, é muito rápido, logo em seguida você já pode ter que fazer o primeiro pagamento. Mas existe uma ordem. Não dá para o aluno chegar aqui e pagar. Por quê? Antes de fazer a matrícula. Por quê? Porque esse pagamento, olha o que ele está dizendo aqui, ele é de no mínimo uma e no máximo uma matrícula. Então, esse aluno está pagando para o curso algo referente a uma matrícula. Se a matrícula ainda não existe, como é que a pessoa faz o recebimento? Como é que a pessoa que está do curso lá dá uma nota dizendo que foi pago, se o aluno ainda não tem a matrícula? Então, existe uma ordem de precedência quando eu estou falando de agregação. Tá? E essa é a grande diferença entre um relacionamento múltiplo e uma agregação. Tá? Na agregação você tem uma ordem de precedência temporal e no relacionamento múltiplo não, é todo mundo ao mesmo tempo. Tranquilo isso aí? Beleza. Vamos ver o que falta pra gente. Autorrelacionamento. Autorrelacionamento é quando uma entidade se relaciona com ela mesma. Então vamos criar aqui a entidade. Esse aqui eu acho que fica... Funcionário-chefe. Pode ser funcionário-chefe, pode ser... Quer ver? Vou chamar aqui, ó. Ih, cara, não estou digitando em nada. Vamos lá. Pode ser o gerenciar, pode ser um funcionário-chefe, pode ser qualquer coisa. Ó. Um produto pode ser composto de nenhum outro produto. Ou um determinado produto pode ser composto de N outros produtos. Um produto pode compor nenhum outro produto. Ou um produto pode compor um outro produto. Então, aqui, na verdade, seria N para N. Tá? Imagina o seguinte. Eu monto lá uma lanchonete. E aí, a minha lanchonete tem... Eu vendo lá hambúrguer. Pô, hambúrguer é um produto, certo? Tem lá a tabela de preço, tá lá o hambúrguer. Esse hambúrguer, ele é composto por outros produtos. Alface, a carne, a cebola, o pão, certo? Esses outros produtos, eles, além de ser utilizados para fazer o hambúrguer, ele pode ser utilizado para fazer o cheeseburger, o x-salada, o x-bacon. Então, ele também pode compor outros produtos. Tranquilo? Então, eu posso ter ali uma composição para poder me dizer quais produtos vão formar outros produtos. E esses produtos por si só, ele pode ser vendido sozinho. Por exemplo, se eu quiser, se chegar alguém e falar assim, eu não como nada que tem aí, você faz uma salada de alface para mim? Cara, para ganhar dinheiro eu faço. Vai ter empresa que vai falar, não, a gente não vende. Igual eu fui num restaurante, um lugar que vende esfirra lá em Volta Redonda, um tempo atrás, e eu vi brigando com os donos do estabelecimento. Por quê? Porque lá no estabelecimento os caras chegaram e foram comprar esfirra. Só que os dois deviam comer tudo, igual frieira, né? O adolescente sente uma fome do cacete e pode comer à vontade, né? Então, eles queriam comprar um refrigerante litro.
E aí a dona do estabelecimento, os donos, né, estavam explicando para eles, ó, a gente vende o refrigerante litro, mas não é para você comer aqui. A gente vende é só para viagem. Então você quer o refrigerante litro, você tem que, a gente vai fazer todas as esfirras que você quer e vai levar para viagem. Mas aqui dentro a gente só serve a latinha, né? Por quê? Porque a latinha fica mais cara, né? E aí o cara tá lá, o cara tá sentado numa mesa, ele tá ocupando espaço, vai ter um garçom atendendo ele, provavelmente ele vai deixar um monte de coisa suja lá na mesa, papel, vai usar o ketchup do local, enfim. Eu não sei qual é o critério deles, mas era uma regra de negócio deles lá, que o refrigerante litro não compensa eles venderam o refrigerante litro para a galera ficar na mesa. Né? É muito mais vantajoso se tiver 10 pessoas numa mesa só, cada um pega o seu refrigerante em lata, que vai dar muito mais lucro pro local. Né? E os caras não queriam entender. E estavam arrumando briga, porque queria comprar o refrigerante litro e depois sentar ali. E a mulher explicando para eles lá que se eles comprassem o refrigerante litro, não ia poder sentar ali. Então, às vezes, vai ter produto que ele, por si só, ele não vai compor nada. Por exemplo, um refrigerante, ele pode compor também um outro produto, que pode ser, imagina um McDonald's lá, eu fazendo propaganda, né? Mas vocês têm os combinados lá, né? 1, 2, 3, e aí você escolhe o combinado, vem com um refrigerante ou vem com um suco. Então, mesmo o produto que ele é fechado, que ele é lacrado, né, ele pode compor outros produtos. Basta o dono do estabelecimento montar a cesta que ele vai chamar de um produto só. Tá certo? Então, o autorrelacionamento, ele vai fazer com que uma entidade ela se relacione com ela mesma para montar, de repente, uma hierarquia, igual o Jean falou sobre o funcionário, gerenciar funcionário, igual eu estou falando do produto. Eu poderia montar, por exemplo, um carro com um relacionamento peça, autorrelacionamento de peça com peça, certo? O carro, se eu consigo desmontar ele todo. Então, se eu consigo desmontar ele todo, cada parte do carro é formada por peças. Né? O carro todo é um conjunto de peças, por causa disso que fala montadora de veículo, né? Porque ela pega todas as peças do carro e vai montando, e faz a linha de montagem. Então, eu poderia explicar toda a montagem de um veículo com autorrelacionamento de peça e peça. Tranquilo? Esse relacionamento ele é recursivo e aí você modela ele da forma que for mais interessante. Tranquilo o autorrelacionamento? Bom, aí eu tenho uma partição ou particionamento de entidades. O particionamento de entidades, vamos pensar que vou colocar aqui, ó. Oi. Não é questão do produto com ele mesmo. Um dos mínimos eu entendo que tem que ser zero para poder não compor um produto único. Sim. Mas não teria que ser um com mínimo zero e um com mínimo 1, porque zero com zero não vai compor nada. Então, aí você imagina a Coca-Cola, por exemplo, ela por si só é um produto. Ela não tem que estar relacionada com ninguém. E ela pode estar relacionada com outras. Mas pode. Quando pode, o mínimo é zero. Entendi. Não, por isso eu estava pensando que de um lado tinha que ser mínimo zero e do outro lado mínimo 1. Porque assim força que sempre tem no mínimo um produto na composição. Então, mas aí você tem mas aí você tem o produto que é básico, que ele sozinho ele já é o produto. Que tipo, que o dono do estabelecimento ele está comprando só para revender. Ele não monta nada com ele ali. Entendeu? Então aí ele sozinho é o produto já. Entendeu? Aí se eu colocar o relacionamento mínimo 1, eu tenho que relacionar ele com alguém. Entendeu? E aí, por exemplo, no caso do refrigerante lá,
É o refrigerante. Você pode chegar, eu quero um refrigerante, o cara vai pegar e vai te vender. Então, esse refrigerante, ele pode estar dentro de uma promoção, ele pode estar dentro de um combinado, mas ele também pode ser vendido sozinho. Então, não necessariamente ele tem que ser composto por outro, entendeu? Então seria melhor ficar com mínimo. Não, porque quando você coloca. Então, mas aí você está forçando a composição. Se eu forçar a composição, eu estou obrigando que todos os produtos sejam compostos por outros produtos. E no caso do refrigerante, ele não é composto por outro produto, ele é só um refrigerante. Entendeu a ideia? Olha só. Não, aí é diferente. Se eu colocar para você, ó, não existe produto. Não existe produto. Eu monto tudo aqui. Aí é diferente. Aí eu vou ter que ter um relacionamento mínimo. Tá vendo a pergunta dele? Se eu falar assim, ó, aqui eu não revendo nada, eu monto tudo aqui. Aí sim você tem um relacionamento mínimo 1. Porque todo produto ele vai ser usado para compor outro produto. Tá? E mesmo assim, olha só, mesmo assim, o que vai acontecer? Você vai ter produto que ele não é vendido, mas que ele sozinho, ele é sozinho. Por exemplo, você comprou um alface. Alface é formado por qual outro produto? Não tem. Você não vende o alface sozinho. Tá certo? Você não vende ele sozinho. Mas, qual outro produto que compõe alface? Não tem com que relacionar. Entendeu a parada? Então aí o mínimo 0. Entendeu? Agora, você vai ter sempre... Porque como é um relacionamento recursivo, uma hora você chega no início da recursividade. Acaba. Entendeu a parada? E aí dali pra cima você não tem com quem relacionar. Você imagina... Eu posso relacionar nenhum produto com nenhum produto. Pode, porque você pensa no produto básico. Ó, vamos pensar de trás para frente. Eu tenho um produto final lá que é vendido para o usuário. Aquele produto é formado por outros produtos. Então vamos caminhar no relacionamento. Pum, caminhei. Cada um desses outros produtos é formado por outros produtos? Pode ser. Vamos caminhar de novo. Cada um desses produtos que formam os produtos que vão usar no produto final é composto por outros produtos? Se você for caminhando, uma hora você vai chegar no produto bruto, que não tem nada, o básico, que a partir dele vai formando, até chegar no produto final. Entendeu? Aí esse cara, que é o básico, ele não se relaciona mais com ninguém. Tem essas empresas que vendem cesta básica, né? A gente não vende o açúcar separado. Não. É sempre a cesta fechada. A cesta fechada. Mas aí a cesta é composta por... Para ele gerar o preço da cesta, ele tem que compor ela com outros produtos. Entendeu a parada? Por causa disso que você tem que pensar até lá na raiz. O particionamento de entidades significa o seguinte: vamos pensar na entidade funcionário. Se a gente for pensar, aliás, em qualquer entidade, ela é um conjunto, certo? Tem conjunto de funcionário, tem conjunto de produto, tem conjunto de várias coisas. Cada entidade, se a gente for pensar em teoria de conjunto, cada entidade é um conjunto, que eu estou agrupando coisas do mesmo tipo ali dentro. Tranquilo? Bom, dentro da entidade funcionário, eu estou identificando 2 subconjuntos. E aí estão como exemplo. Pode até ter mais, mas esses estão como exemplo. Que são secretárias e motoristas. Tá? Ali está secretarias, eu gosto de falar, né? Mas são secretários. É porque quando você vai mandar para o banco de dados, você não põe acento, né? Mas são secretários, tá, gente? Eu sei que tem acento.
O que acontece? Eu estou identificando dentro de funcionários 2 subconjuntos, que são secretárias e motoristas. Por que eu estou identificando 2 subconjuntos ali? Porque eu sei que para o cara ser motorista, o que ele tem que ter? Habilitação, carteira de motorista, CNH, certo? E para ser secretária, o que a pessoa tem que ter? Pode ser um curso de secretariado, pode ser proficiência em línguas. Mas enfim, olha só, o que eu estou querendo dizer aqui? É que secretária, para ter o cargo de secretária, essa pessoa tem atributos diferentes que um motorista não precisa ter. E para ser motorista, esse funcionário ou funcionária tem que ter atributos diferentes que a secretária não precisa ter. Então, eu consigo identificar que a minha entidade funcionários, ela é particionada porque eu começo a encontrar em cada tipo de funcionário dados diferentes, além dos dados que são comuns a todos os funcionários. Então vamos imaginar o seguinte: todo funcionário tem nome? Tem. Todo funcionário tem número de carteira de trabalho? Tem. Tem data de admissão? Data de demissão? Pode estar nula, mas tem o campo lá, tem o atributo para você colocar a data de demissão. Tem salário? Tem. Então, o que eu faço numa entidade particionada? Na entidade de cima, que é o super tipo de entidade, essa entidade eu vou colocar nela os atributos que são comuns a todos os tipos de funcionário. E nas entidades especializadas, né? Por exemplo, ali secretária, especializada em secretária, motorista, especializado em motorista. Eu vou colocar os atributos específicos de cada um. Então, por exemplo, na secretária, eu vou colocar língua estrangeira. Ponto. No motorista, eu vou colocar o atributo CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Tá certo? E aí, eu começo a ter os atributos gerais na generalização lá, né, na entidade de funcionários. Então, quando eu leio de baixo para cima, eu estou fazendo uma generalização. Quando eu leio de cima para baixo, eu estou fazendo uma especialização. Então, se eu estivesse falando de secretária e depois eu começar a falar de funcionário, eu saí de um tipo específico de funcionário e estou falando de funcionário de uma maneira geral. Eu estou generalizando. Se eu estivesse falando de funcionário e aí passar a falar só de motorista, eu estou fazendo uma especialização. Eu estou falando a partir de agora de um tipo específico de funcionário. Beleza? Tranquilo? Existem algumas maneiras, algumas formas de você implementar isso aí no banco de dados. Primeira forma, eu posso, na hora de eu implementar isso no banco de dados, eu posso criar uma entidade funcionário, uma entidade secretária e uma entidade motorista. E relacionar todas, secretário e motorista, com funcionário de 1 para N. Então, uma secretária tem que estar relacionado com um funcionário. Um funcionário pode ser 0 ou uma secretária. Motorista vai se relacionar de 0 para 1 com funcionário, aliás, de 1 para 1 com funcionário, todo motorista é um funcionário, e o funcionário pode ser 0 ou 1 motorista. Então, tá vendo que dessa forma, eu relacionando dessa forma, um funcionário nunca vai poder ser secretária e motorista ao mesmo tempo. Por quê? Porque o relacionamento vai sempre fazer o seguinte: a chave primária de funcionário ou vai para secretária ou vai para motorista. Tá tranquilo?
Beleza, esse relacionamento ele deve ser mutuamente exclusivo. Então eu tenho que deixar relacionar só com um ou só com o outro. Tá? Porque eu poderia preencher as duas coisas ligadas ao mesmo funcionário. Então não dá para fazer isso. Tem que ser mutuamente exclusivo. Detalhe, toda vez que uma outra entidade se relaciona, ela pode se relacionar com o funcionário, e aí subentende-se que ela está relacionando com todas as secretárias e todos os motoristas. Então, toda vez que eu relaciono com a entidade de cima, a entidade superior, eu estou relacionando com todos os funcionários. Agora, eu posso ter um relacionamento só com a secretária. Beleza? Então, as entidades de baixo eu posso relacionar só com elas. Só com a secretária, ou só com o motorista, ou só com outro tipo de funcionário. Tá joia? Então, lembrando, se eu montar um relacionamento com a entidade superior, significa que aquele relacionamento vai acontecer com todo mundo, toda a cadeia de subpartições, subentidades. Se eu montar um relacionamento só com uma entidade especializada, aquele relacionamento vai acontecer só com aquele tipo, aquele grupo específico dentro de funcionário. Tá joia? Tranquilo isso aí? Gente, dúvida nisso aí? Olha só, daqui a pouco a gente vai começar a montar os nossos modelos. Então essas coisas têm que estar bem claras, tá joia? Outra forma de eu fazer seria o seguinte: eu criar uma tabela enorme com todos os atributos existentes em funcionário, secretário e motorista. E aí, a partir daí, eu agi da seguinte forma: olha, se tem CNH preenchida, é motorista. Se tem língua estrangeira preenchida, é secretária. Entendeu? Então eu começo a diferenciar pelo preenchimento ou não dos dados. Isso eu tenho que tomar cuidado, porque pode me gerar um problema mais para frente. Porque imagina que um outro tipo de funcionário também tenha que ter CNH, ou que algum outro tipo de funcionário também tenha que ser proficiente em línguas. Por exemplo, vai ter um funcionário que vai ser analista de sistema. Esse cara também tem que saber inglês. Aí eu já começo a não saber quem é secretária e quem é da área de TI. Tá vendo o problema? Então, isso tem que ser muito bem pensado quando eu vou diferenciar os tipos de funcionários pelos tipos de atributos que foram ou não preenchidos para ele. Tranquilo? Sim ou não? Outra forma de fazer é eu pegar e criar uma única tabela, e dentro dessa única tabela eu colocar lá em funcionários, né, nessa única tabela, um atributo que a gente chama de atributo diferenciador. Eu estou achando, inclusive, que é esse o atributo que eu estava esquecendo na minha lista aqui. Mas, enfim, eu posso colocar um atributo diferenciador lá dentro de funcionário. E aí, nesse atributo diferenciador, eu digo que tipo de funcionário que é aquele que eu estou cadastrando no momento. Tá joia? E aí eu não vou ter o problema de eu me confundir dependendo do tipo de dado que for cadastrado. Porque no atributo diferenciador vai estar lá, secretária, motorista, analista de sistema, isso, aquilo. Então eu vou saber, e na hora de eu consultar eu posso pegar só um tipo de funcionário por vez. Tranquilo? Beleza? Beleza? Bom, tá terminando aqui, faltam 20 minutos, então dá pra gente ver todos esses caras aqui, rápido. Atributo monovalorado. Atributo monovalorado é todo o atributo. Todos os atributos eles devem ser monovalorados de alguma forma. Então, monovalorado significa que o valor que está naquele atributo não pode ser divisível. Eu não posso enxergar
que em um determinado atributo tem mais de uma informação. Por exemplo, o atributo endereço. Tem o tipo do logrador, o nome, o número, o bairro, cidade, CEP, estado, país, caixa postal. Tem tudo ali. Então, eu começo a ter vários tipos de valores dentro de um atributo só. Isso não pode acontecer. Todo atributo tem que ser monovalorado. Beleza? Ele tem que ser indivisível, ele tem que ser atômico. Não dá para dividir o valor do atributo, o valor que está lá dentro. Se é número de telefone, tem um número de telefone lá. Não pode ter, por exemplo, um número de telefone e mais um outro valor ali dentro que não seja nada, né? Ou que seja outra coisa diferente do número de telefone. Aí você fala, pô, o professor, né, puxou um hoje, porque o próximo tipo de atributo é o multivalorado. O que é o multivalorado? É o atributo, vamos colocar ele aqui, ó. A gente estava falando dele agora. Telefone. Bom, esse atributo é multivalorado? É. E aí eu meto um asterisco nele aqui, ó. Ou eu posso colocar um asterisco nele aqui, se eu não sei quantos valores ele pode ter. Ou, por exemplo, eu faço isso aqui, ó. 3. Ele tem até 3 telefones. Imagine o seguinte, o professor, ele tem 3 telefones, ou ele pode ter quantos números de telefone ele quiser. Então esse é um atributo que a gente chama de multivalorado. E existem 2 formas de eu implementar esse atributo. Se eu sei que o professor tem 3 telefones, na hora de eu fazer, aqui eu estou modelando, certo? É um modelo lógico. Na hora de eu implementar esse modelo lógico, eu estou dizendo lá que o professor pode ter 3 números de telefone. Então eu vou criar 3 atributos. Telefone 1, telefone 2, telefone 3. E cada atributo cai no anterior. É um atributo monovalorado. Está entendendo? Então ele só tem um valor, o atributo. Só que aqui na modelagem eu digo que o professor pode ter 3 telefones. Ou ele pode ter 3 endereços, ou ele pode ter o número dele, da pessoa de contato, enfim. Quando você percebe que o atributo ele pode ter mais de um valor, tá vendo? Veja que todos lá são números de telefone, não são tipos de valores diferentes. Tá certo? Os 3 lá são 3 números de telefone, não são tipos de valores diferentes. Então, quando você percebe isso, você pode, na hora de criar a tabela professores, você criar telefone 1, telefone 2, telefone 3. Ah, beleza. Mas e se puder ser quantos telefones o cara quiser ter? Beleza. Isso aqui me indica que, acho que tem até que estar entre parênteses aqui. Isso aqui me indica que, na hora de eu implementar, eu vou ter que transformar esse cara para monovalorado. Certo? Não adianta, todo atributo tem que ser monovalorado no final das contas, na hora de eu implementar ele no banco de dados. Então, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela telefones e vou relacionar de 1 para N com o professor. E na outra tabela, na minha outra tabela que vai ser telefones, eu cadastro o número de telefone e digo qual é o professor que é dono daquele número. E aí, como é de 1 para N, eu boto quantos números de telefone eu quiser para aquele professor. Perceberam? No final das contas, o número de telefone continua sendo um atributo monovalorado. Cada linha da tabela, no campo número do telefone, só tem um valor de telefone. Se o cara puder ter vários endereços, né? Mesma coisa. Eu crio uma tabela à parte, endereço, com todos os atributos de endereço e relaciono de 1 para N com o professor. E aí eu vou marcando eu vou cadastrando cada endereço e associando ao professor que mora naquele endereço. Tá tranquilo? Então lembrando, atributo tem que ser monovalorado, até o que é multivalorado.
Tá joia? Atributo de relacionamento são os atributos que não pertencem a uma entidade nem a outra que estão se relacionando. Atributos de relacionamento só acontecem quando duas entidades se relacionam em N para N. Então não tem atributo de relacionamento de 1 para N, de 0 para N, de 1 para 1, só tem de N para N. Então o atributo de relacionamento é o atributo que vai ficar na entidade que se forma no relacionamento. Então, por exemplo, a matrícula, geralmente esses atributos de relacionamento, eles marcam data, um determinado valor que era o do dia. Por exemplo, assim, ó, imagina o seguinte, eu tenho um supermercado, tá joia? Meu supermercado tem a minha tabela de produtos, são os produtos que eu vendo no supermercado, beleza? A tabela produtos tem o preço do produto, tranquilo? Beleza. Esse preço do produto é o preço do produto agora, certo? Mas eu posso ter vendido esse produto, esse mesmo produto, há 5 anos atrás. O preço há 5 anos atrás era outro, certo? Então, em cada venda, na hora que eu vou, venda de produto. Um produto pode ser vendido em várias vendas. Uma venda pode ter vários produtos, N para N. Então, esse cara que fica no meio, que vai relacionar venda com produto, é o item da venda. Esse cara tem o preço. Ah, então você repete o preço do produto no item da venda? Repito. Por quê? Porque o item da venda, ele vai marcar o preço do produto no dia que a venda foi feita. Porque se eu deixar sempre com o preço atual, na hora que eu mudo o valor, eu tenho furo de caixa. O produto custava 10, eu aumentei ele para 11, deu diferença de R$1 em cada item que eu vendi. Tá vendo? Então, o meu dado histórico, sempre, lembra assim, sempre quando eu tenho algum dado histórico, geralmente data, geralmente o preço do dia, ou o valor que estava em tal coisa, geralmente está associado àquele momento. Relacionou naquele momento, tem aquele valor específico que eu tenho que marcar. Geralmente são atributos de relacionamento. Eles não pertencem nem a aluno, nem a curso, mas são do encontro de aluno com curso. Então eles são do relacionamento. Tá tranquilo? Perceberam a diferença deles? Bom, vamos ver lá. Chave primária e chave estrangeira. Pô, chave primária tem o objetivo de identificar de forma única cada linha da tabela. A chave primária pode ser composta ou simples e a totalidade da chave não se repete. Então, se a chave tiver um atributo só, aquele atributo não se repete na tabela inteira. Se a chave for concatenada ou composta, formada por 2, 3, 4 atributos, a soma de todos os atributos, a combinação de todos os atributos não pode se repetir em linha nenhuma. Chave estrangeira é a chave primária que foi copiada para outra tabela para fazer o relacionamento. Então o valor que está na outra tabela, ele é sempre um dos valores que existem na tabela de origem. Ou seja, na tabela que aquela chave estrangeira é chave primária. Tá certo? Se a chave primária for concatenada ou composta, se ela tiver 2 atributos, 3 atributos, os 2 ou 3 atributos vão para outra tabela como chave estrangeira. Tá? Então sempre é a totalidade da chave que vai ser passada para outra tabela como chave estrangeira. Tá tranquilo? Dúvida nisso aí? Tem o atributo diferenciador, que eu não falei, que é o atributo que vai diferenciar um subtipo de outro subtipo dentro de uma tabela particionada, que eu falei agora há pouco, né, antes. E tem atributos que são atributos globais. São atributos que têm um valor só para todas as linhas da tabela. Imagina o seguinte, você vai num estádio para
assistir uma partida de futebol. Todo mundo que comprou ingresso na geral vai pagar o mesmo valor. Então isso é um atributo global. Tá certo? É o mesmo valor para todo mundo. Se o ingresso for R$10, é R$10 para todo mundo. Ah, vai ter diferença de arquibancada para área VIP, para área não sei o que. Vai. Mas todo mundo que estiver dentro daquela área tem um valor só. Então isso é um atributo global, que eu acabei não escrevendo lá. Então, só para deixar escrito aqui, a gente falou também de atributo que é o global e o diferenciador. Tranquilo?